vai nascer uma verruga bem grande no dedo de vocês, viu, Sara Raquel, Ávila e André? Shalom, shalom, irmãos. Ótimo estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez, num vídeo que a gente gosta de fazer, que a gente gostaria de fazer. Como vocês viram aí na capa, infelizmente, no dia de hoje, nós recebemos a notícia da morte do Moré Yahosef Ben Abraham. E hoje, até estava pensando antes de fazer esse vídeo, né? Não é dia de você falar de discordância, de questionamentos, de problemas. Enfim, hoje é o dia da gente olhar o copo, a parte cheia do copo. Hoje é um dia da gente mandar orações, pedindo que os corações da família, dos filhos, aquelas pessoas que eram próximo dele, possa ser de alguma forma aliviados, né? Infelizmente a dor do luto é muito ruim. Hoje, uma esposa, alguns filhos perderam o marido e o pai. Muitas pessoas perderam o Moré. E nós precisamos, em alguma medida, ainda mais aquelas pessoas que estão há mais tempo na Techuvá, sermos maduros, né? E, para quem não sabe, o Moré Yahosef Ben Avraham é um dos pioneiros aqui do movimento israelita no Brasil. Uma pessoa de um temperamento muito forte, amados por alguns, em alguma medida não bem quisto por outros, mas alguém que de fato, aceitando ou não a doutrina, ele foi alguém que foi ativo na sua techuvá. A gente viu alguns livros que ele foi responsável, inclusive ele é um dos mais responsáveis da questão de distribuir, né, a doutrina das duas casas de Israel. Inclusive eu fui uma das pessoas que, a primeira vez que eu vi alguém falando das duas casas de Israel foi com o professor Afonso. Inclusive eu conheci o Moré Yahosef por causa do professor Afonso, que é uma das pessoas que plantou a semente da Techuvá no meu coração. Depois que eu costumo falar que todo mundo que entra na Techuvá entrou porque o Messias visitou, o chamou. E nessa busca, quando a gente começa a perceber que falta algo, sempre tem alguém que vai ser aquela que vai plantar a semente. E quem plantou essa semente no meu coração foi o Moré Afonso. E acompanhando o trabalho do Moré Afonso, do professor Afonso, ele, lá do Ciência de Verdade, inclusive recomendo, ele indicou na época o Moré Yahosef. E naquela época, lá atrás, pesquisando bastante material, verifiquei, por exemplo, o Moré Yahosef, conheci também o Moré Yosef também, inclusive é um dos nossos pais na fé, que eu costumo falar ele, né? Eu sempre falo para o Moré Yosef, que ele é um dos responsáveis pela criação da comunidade, da mesma forma, principalmente, o professor Afonso, e da mesma forma também, em alguma medida, o Moré Yahosef. O Moré Yahosef, ele falava, ele com muito afinco, ele tinha seus pensamentos, ele brigava muito pelos seus pensamentos. Aqui acabei de me recordando também do Humberto Goltz também, que acaba contribuindo em alguma medida também nesse sentido. E ele nos apresentou a nossa irmã Batiá, bendito seja a memória dela, que apresentou para ele, não ela diretamente, mas por outro Shalia, o Shalia Koniskov, e apresentou para ele a questão das duas casas de Israel, que é algo que a gente defende como doutrina também na CISA. Cadê o presente que a gente recebeu lá do nosso irmão Bosco, lá do Paraxá Semanal? Aqui nós temos uma vara que remete à profecia das duas casas de Israel. Temos Yahudá de um lado e Efraim do outro. E aqui tem Israel, que vai ser Israel unificado.
que tem vários livros que falam sobre isso, Abatiá, teve o nosso irmão Fábio Assis também, o Iachá, esse livro é muito bom, Contexto das Escrituras, quem é Israel, né? Por que que eu tô falando sobre isso? Porque o Moré Yosef, ele falou muito sobre isso, tem o Duolingo aqui também, muito bom. Tem outros livros aqui que ele deixou, que é esse aqui, ó, com traduções, tenho todos eles, muito bom material. Tem essa aqui, quem nunca viu falar da Bíblia do verdadeiro nome, enfim. São materiais que todos nós que ensinamos na Techuvá acabamos tendo contato. E agora não é para falar sobre discordância, não é para falar sobre questões divergentes ou qualquer outra coisa. Infelizmente nós perdemos um Moré do meio, uma comunidade em alguma medida está órfã hoje. E eu falo para muitas pessoas que estão no meu meio, tanto na comunidade como outros líderes, a gente está com o nosso, iniciando o nosso Conselho Israelita do Caminho, que a intenção é fazer com que várias comunidades, embora tenham pensamentos divergentes, possam cooperar para que possa ter bons frutos e servir todos os que estão na Techuvá, né? Enfim. Porque é um trabalho muito longo, muito árduo, muito pouco conhecido. Um dos pioneiros que falou muito disso é nosso Moré Yahusef. E durante muito tempo, né, ele falou muito sobre a questão das duas casas de Israel, falou muito sobre Israel, quem é Israel, falou muito sobre Yahushua, a questão de Yeshua, Jesus Cristo, Yahushua, mais a Torá, que faz toda a diferença. E foi um trabalho com muita influência. Todos nós aqui que estão na Techuvá, em alguma medida, fomos influenciados por ele. E estou aqui para desejar que a família seja confortado por meio do Espírito, por meio de condolências a toda a comunidade, a toda a família, toda a comunidade Avibite, e todos aqueles que foram de alguma forma impactados positivamente, prefiram olhar nesse momento para essa questão, tá bom? Foi uma pessoa batalhadora, falou muito das duas casas de Israel, enfim. Fez um trabalho extremamente importante, tá? Então, todos nós, nesse momento, vamos orar para que o Criador possa receber sua alma, orar para que a comunidade possa continuar, possa crescer, melhorar, que é isso que eu desejo, inclusive, para mim, quando eu não estiver mais aqui. E que a gente possa, nesse dia, estarmos sempre pensando, né, como está a nossa Techuvá, que a gente não sabe o dia de amanhã, para nós todos foi uma surpresa, né? Parece que ele teve algum problema uns 20 dias atrás, e esse problema foi se agravando até no dia de hoje, combinando com a morte dele, tá? Mas isso a gente vê depois, né? Esse momento agora é o momento da gente desejar que a família se conforte na medida do possível e que todos possamos mandar boas energias, não sei se é a palavra correta para isso, porque é triste, tá? É triste e que todos nós que fomos de alguma forma impactados pelo trabalho dele, possamos olhar sempre para pelas coisas boas que foram deixadas para a gente, duas casas de Israel, que são de Israel, os israelitas, enfim, tá? Shalom, shalom para vocês, ótima preparação. E ele falou, uma das mensagens que algumas pessoas que estão lá no Avibate falou é que nesse momento ele queria ser lembrado com alegria, né? E nós vamos lembrar da alegria que é a mensagem Yeshua mais Torá, que muda todas as nossas vidas, tá bom? Shabbat shalom para vocês
Nos acompanhe lá na CISI, @Semente Israel, tá na descrição. 10 horas tem nossa transmissão, nossos estudos. Acompanhe a gente lá. Aqui no meu canal também, que aqui eu tô mandando no vídeo no canal pessoal. Também vou mandar esse mesmo vídeo lá na CISI. E é isso, gente. É isso. Na qual tem descendência comprovada de cristãos novos, de evangelistas que estiveram aqui a partir de 1492. Eu agradeço do fundo do meu coração vocês estarem aqui.